for 2,000 years. The sacred art of the ninja has been guarded in the East. Remember the day I found you. Now, it has come to the West. Remember what is hidden deep in your mind. He is the only soldier Date of birth unknown. Who is he? who is capable of defeating the secret Black Star Army. The mission, Your destiny, my son, awaits you. the adventure, the code, I will honor the code, Father. the final hour. The deadliest art of the Orient is now in the hands of an American. Olá meus amigos, sejam bem-vindos novamente a mais um Pyron's Lair. Hoje vamos falar sobre Shinobi, o lendário arcade que marcou toda uma geração de ratos de fliperama como Pyron. Mas para todos entenderem isso direitinho, vamos voltar um pouco no tempo e contextualizar toda essa história. Depois de Operação Dragão do mítico Bruce Lee, os filmes de artes marciais explodiram no ocidente, e se tornou bastante comum encontrar a figura do ninja nessas produções. Quase sempre, eles eram representados como guerreiros habilidosos, temíveis e às vezes quase sobrenaturais. Até que um dia, alguém teve a grande sacada. Seria muito mais legal ter essa emblemática figura como protagonista. E foi assim que em 1981 estreava Enter the Ninja, dando início a uma avalanche de filmes protagonizados por esse mito japonês. Hoje, muitos podem pensar que esse filme não passa de uma grande piada, mas ele foi muito importante para popularizar esse movimento ao redor do mundo. Uma das imagens mais emblemáticas referente aos ninjas que temos conhecimento saiu do pôster dessa produção, o famoso Gosuke Kick, que estava presente na maioria das capas de filmes e jogos dessa temática, inclusive no próprio Shinobi. Mas mesmo com toda essa popularidade nos cinemas, os ninjas ainda estavam longe de estourar nos videogames. E todos os jogos com essa figura eram fracos e quase inexpressivos, até a chegada do grande Sega Shinobi. A aventura começa quando o sindicato do mal chamado Zed sequestra todas as crianças do clã Iga e passa a usá-las como reféns nos seus planos sórdidos ao redor do mundo. Agora, cabe a você encarnar na pele do lendário Joey Musashi e resgatá-las dos desafios mais legais que um ninja já viveu nos arcades. O jogo tem 5 missões que são divididas em subestágios, no qual você tem um limite de 3 minutos para resgatar todos os reféns daquela área, e assim seguir em frente até encontrar o chefe da fase, que é sempre muito criativo e desafiador, resultando em confrontos épicos que com certeza muitos nunca irão esquecer. Também era muito legal encontrá-los entre os estágios, atrapalhando seu progresso, que remetia àquele clássico clichê onde o vilão te sacaneava o filme inteiro até chegar no grande confronto final. E definitivamente, esse era um dos grandes pontos fortes desse jogo. Afinal, não é todo dia que você derrubava helicópteros apenas com shurikens. E boa parte do charme de Shinobi está na mistura harmônica entre o antigo e o moderno, que te levava por cenários urbanos comuns do nosso dia a dia a templos japoneses recheados de inimigos estranhos e armadilhas. Ele reforça essa atmosfera, incluindo alguns ícones da cultura pop no elenco. Facilmente, você vai reconhecer a Marilyn Monroe estampada nos pôsteres nas paredes, o Arnold Schwarzenegger treinando para filmar o Comando para Matar e até mesmo o Homem-Aranha fazendo uma hora extra para pagar o cara aluguel.
Este mix de elementos deixava os ambientes sempre interessantes, se tornando desde então uma marca da franquia. Mas não é só de coisas legais que um bom jogo de ninja é feito. A jogabilidade precisa ser boa e afiada como a lâmina da sua melhor espada. E é aqui que este jogo brilha, meus amigos. Shinobi foi o primeiro a usar a consagrada trinca da SEGA, que utilizava os botões de magia, ataque e pulo, presente em vários outros clássicos da empresa. Apesar dele ser um jogo de fácil aprendizado, e à primeira vista lembrar bastante o clássico Rolling Thunder da Namco, logo você vai perceber que as coisas não são tão simples quanto parecem, já que ele combina muito bem a ação rápida com elementos de estratégia e plataforma, colocando seus reflexos e habilidades em prova. E ele faz isso colocando obstáculos e inimigos em pontos chaves do cenário, criando armadilhas que muitas vezes irão dizimar você, principalmente no fim dos estágios, onde são reservadas as maiores surpresas. O que acrescenta muita diversidade nessa fórmula é o fato de cada adversário exigir um método diferente para ser derrotado. Enquanto alguns atiram ou simplesmente incorrem ensandecidos na sua direção, outros defendem seus ataques, te forçando a ir para um combate corpo a corpo. Sem falar dos ninjas que aparecem do nada e literalmente voam para cima de você, gerando as cenas mais belas e marcantes desse jogo. Tudo isso fica ainda melhor graças ao excelente level design e a mecânica de alternar entre os planos de cenário, que além de ser bastante inovadora para a época, dava muito mais liberdade e ação, deixando a jogatina dinâmica e interessante do início ao fim. E por último, temos o grande Zoe Musashi, que é com certeza um dos melhores personagens que você vai controlar em um jogo desse estilo. É impressionante a facilidade que ele consegue se movimentar e aniquilar todos os inimigos na tela, e a resposta aos seus comandos é tão rápida e precisa que acaba te transmitindo uma sensação tão gratificante ao jogar esse título, que sinceramente é até difícil de explicar. Shinobi também é conhecido por ser um título difícil e muito desafiador. Apesar de Musashi ser a personificação de uma máquina assassina, ele é frágil como uma pluma, e qualquer dano que você levar é garantia de um belo atestado de óbito. Isso te leva para o início do estágio, te forçando a repetir tudo novamente. Por isso, você deve ser ágil e calcular bem cada movimento. Como sempre, vai te ajudar bastante a gravar o padrão de ataque de cada inimigo. Por outro lado, esse é um dos arcades mais justos que o Pyron jogou, e a primeira coisa a dizer é que se você morreu aqui, a culpa foi inteiramente sua. O jogo nunca é injusto, e o tempo inteiro te fornece todas as ferramentas necessárias para sair de qualquer situação. Uma delas é que cada subestágio ele renova o seu estoque ninjitsu, o que te deixa sempre com uma carta na manga para horas mais difíceis. Além disso, existe o Pou, que te equipa com uma submetralhadora e uma bela katana, que é bem overpower e não dá nenhuma chance para os inimigos. Até o fato de você não ter barra de vida foi bem explorado em Shinobi. Você realmente precisa receber um ataque para morrer, o que permite você esbarrar à vontade nos inimigos. Graças a isso, a galera descobriu um bug. Se você ficasse por um determinado tempo trombando neles, os pilantras simplesmente ficavam zonzos e desistiam de atirar em você. Então, todo mundo fazia o truque do bate-bate, para passar de algumas fases na molezinha. Uma coisa interessante que o Pyra não sabia na época é o fato do jogo não permitir continues no último estágio. Ninguém sabia disso porque usar continues era desperdício de fichas e dinheiro, ainda mais na última fase de qualquer jogo. Em compensação, se você fosse bom e provasse que tinha habilidades de um ninja de verdade, o jogo te recompensava com uma boa porção de pontos extras, sem falar
que depois de cada chefe, você era apresentado a um dos melhores bônus stage de todos os tempos, os quais também te ajudavam a acumular vidas. Ou seja, se você fosse digno de ser um sucessor de Togakuri, era fácil triplicar seus números de vidas e chegar muito longe nesse jogo. Welcome to Bonus Day. Na parte técnica, Shinobi também fazia bonito. A SEGA usou a sua experiência milenária em criar bons arcades para realizar esta obra-prima. O primeiro impacto acontecia logo que você colocava o crédito na máquina. Era apertar o Start e ouvir. Mission 1. Logo em seguida, você era apresentado aos gráficos mais impressionantes já visto em um caixote com tubo CRT. Pode parecer exagero para alguns, mas a diferença em relação à concorrência era brutal. Os cenários e personagens eram grandes, supercoloridos e bem detalhados, com uma bela pixel art que sinceramente agrada o Pyron até hoje. A atenção aos detalhes também era um diferencial. É muito legal ver os soldados recarregando suas armas após tentarem fuzilar você. Os movimentos metódicos dos ninjas impressionam, sejam quando eles caminhavam na sua direção rebatendo seus shurikens, ou executando acrobacias, que pareciam ter sido coreografadas somente para te matar em grande estilo, gerando um show à parte. A trilha sonora não é tão famosa como nos outros jogos da franquia, mas não deixa de ser muito boa e casa bem com o ambiente. O único problema é que algumas delas se repetem durante a aventura, e levando em consideração que o jogo só tem 5 estágios, elas poderiam ter caprichado um pouco mais nessa área. Mas nada que prejudique a sua experiência geral. Em compensação, os efeitos sonoros são excelentes, principalmente o som do metal e dos shurikens, que poderiam ser facilmente colocados em qualquer filme daquela temática, sem que ninguém imaginasse que saíram de um fliperama. E toda essa qualidade foi graças à poderosa placa System 16 da SEGA, que foi o palco de diversos outros grandes clássicos dos arcades, que em breve vão dar as caras por aqui também. Shinobi foi lançado em 1987, causando um tremendo estrago nos arcades, sendo responsável por espalhar a febre dos jogos de ninja pelo mundo, e abrindo as portas para várias outras séries que nos presentearam com aventuras incríveis ao longo desses anos. Devido a esse sucesso, ele recebeu vários portes para quase tudo que existia na época, mas apesar dos esforços que fizeram para trazer este clássico para sua casa, todas as conversões são fracas e infelizmente passam longe da experiência do arcade original. A qualidade desse jogo é tamanha que o time por trás do projeto foi apelidado de Team Shinobi e foram os responsáveis por criar diversos outros clássicos de sucesso para a SEGA. Particularmente, podemos dizer que Shinobi é incrível, e é difícil você encontrar ainda hoje um título com uma jogabilidade tão boa e refinada como este. Sem falar que é algo extremamente prazeroso em destruir budas robóticos e dançar a balada da morte contra ninjas coloridos, algo que nunca fica velho ou batido. Enfim, a primeira aventura de Zoe Musashi é sensacional. Ele é com certeza um dos melhores side-scrollers de ação forjados pela humanidade, fundamentando tudo o que seria uma das melhores franquias dos videogames. Ele representa muito bem a era de ouro dos arcades, onde os jogadores não eram tratados como débeis mentais, onde arcades com uma boa jogabilidade e que fosse um grande desafio era tudo o que você precisava para se divertir e ser um jogador cada vez melhor. Então é isso, meus amigos. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo seu valioso tempo. E para aqueles que nos apoiaram durante todo esse ano, nossos sinceros agradecimentos. Sem vocês, este canal com certeza não existiria mais. Então, Feliz Natal e até o ano que vem em um futuro Pyron Slayer. Valeu!
Kick!